Fala pessoal! Quando se fala sobre Campeonato Brasileiro de 87, basicamente se comenta a polêmica. Afinal, quem foi o campeão? Flamengo, Sport, os dois são campeões. A gente já se debruçou bastante nesse assunto, fizemos uma extensa pesquisa que se tornou a parte 1 desse programa, que eu recomendo assistir. É longa, mas vale a pena para entender o contexto da época, entender os argumentos dos dois times. A gente explica tintim por tintim lá, porque é importante entender isso. Mas agora a gente tem que falar também sobre o que aconteceu dentro de campo naquele campeonato. Afinal, todo aquele Brasileirão que a gente fala sobre, não fala só de polêmica, a gente fala sobre o craque, o artilheiro, o saco de pancadas, as surpresas do campeonato, tudo isso. Então a gente vai agora falar sobre o que aconteceu em campo em 87, que foi um ano muito especial para o futebol brasileiro dentro de campo. A gente vai tratar tanto do time do Flamengo quanto do time do Sport, dos adversários que os dois enfrentaram. Vai ser um programa meio que em dobro também, 87 é um ano especial, não tem como fugir, mas aqui então a gente não vai falar sobre todas as polêmicas sobre quem foi o campeão. Isso está na parte 1. Agora a parte 2 é o que aconteceu dentro de campo. Contextualizando mais uma vez, isso está bem explicado na parte 1 desse vídeo, mas se você caiu de paraquedas nessa parte 2, só falar mais uma vez, a gente tinha então duas disputas paralelas, era o chamado Módulo Verde, que era disputado por 16 times, os 13 fundadores do Clube dos 13 e mais 3 convidados, era organizado pelo Clube dos 13 e teve o Flamengo como campeão. E a gente tinha o chamado Módulo Amarelo, que era organizado pela CBF, teve 16 times e teve o Sport como campeão. Portanto, os dois torneios tinham 16 times e tiveram regulamentos idênticos. Nos dois casos, a gente tinha 16 times divididos em dois grupos com 8 clubes cada, e aí, primeiro, os times enfrentavam as equipes dos outros grupos, e nessa primeira etapa, então, da primeira fase, o campeão de cada grupo, jogando contra os times do outro grupo, já se classificava para a semifinal. Então, na metade do campeonato, dos dois campeonatos, a gente já tinha dois classificados decididos para as semifinais, e aí a pontuação zerava, e a gente tinha a segunda etapa, na qual os times enfrentavam as equipes dentro do próprio grupo. E aí, enfrentando também as equipes do próprio grupo, o primeiro colocado de cada grupo se classificava para a semifinal. E aí a gente tinha os 4 times na semifinal e caso um time vencesse as duas etapas no seu grupo, né, vencesse tanto enfrentando os times do outro grupo quanto enfrentando os times do próprio grupo, né, os dois turnos, podemos chamar assim também, se um time vencesse, ele teria a vantagem de jogar por resultados iguais nas semifinais, mas não na final. E isso aconteceu com dois times. O Atlético Mineiro, no módulo verde, ele foi o primeiro colocado do seu grupo, tanto jogando contra times do outro grupo quanto do próprio grupo, e o Sport, no módulo amarelo, também fez uma campanha perfeita na primeira fase, foi campeão tanto na primeira etapa quanto na segunda etapa, ok? Então a gente teve isso, depois semifinais e finais para decidir o campeão, e como a gente já falou também na parte 1, havia uma expectativa por parte da CBF de que os times se cruzassem depois, os dois primeiros colocados de cada campeonato. Isso não aconteceu, o Clube dos 13 nunca concordou com isso, apesar de ter assinado, isso aí tudo está no vídeo 1, certo? Esse é o regulamento, falando cruamente. Nessa parte a gente vai falar dos dois times de 87, tanto do Flamengo quanto do Sport. E a gente tem que falar que os dois times tinham equipes que estão sem dúvida entre as melhores de suas respectivas histórias. Vamos começar pelo Flamengo. O Flamengo era treinado por um craque, já no banco de reserva já tinha um craque, que era o Luiz Carlos Nunes da Silva, o Carlinhos. Raros clubes têm ídolos como o Flamengo tem o Carlinhos. O Carlinhos primeiro ele foi jogador nos anos 50 e 60 e na sua carreira só defendeu o Flamengo. Depois ele virou treinador e basicamente também só esteve na comissão técnica do Flamengo. Ele chegou a sair, ele chegou a, por exemplo, treinar o Remo rapidamente nos anos 90, ele teve uns trabalhos por fora, mas basicamente toda a vida do Carlinhos foi no Flamengo. Infelizmente ele morreu em 2015, mas, cara, é uma lenda do Flamengo. Ele ficou conhecido como um treinador tampão, né? Tem essa fama dele, que ele sempre entrava de tampão, sempre era interino, mas está longe dele ter sido um mero treinador interino para o Flamengo, tanto que ele conduziu o time ao título da Copa União de 87 e depois foi também treinador no título brasileiro de 92 do Flamengo. 2 títulos brasileiros do Flamengo são dele, então.
Em 87, primeiro o Flamengo começou aquela temporada de 87 com o Sebastião Lazzaroni. Aí o Lazzaroni saiu, o Carlinhos assumiu interinamente e depois entrou o Antônio Lopes. Ele mesmo, o delegado Antônio Lopes, ele que é tão identificado com o Vasco, treinou o Flamengo por um curto período em 87, mas aí depois o Antônio Lopes saiu e quem assumiu foi o Carlinhos, que então é o treinador que conduziu uma grande constelação de craques para o Flamengo ser campeão desse módulo verde da Copa União. Vamos falar desse elenco do Flamengo que é fora de série. Para começar, esse elenco do Fla de 87 tinha vários nomes da base dos times que conquistaram tudo no começo dos anos 80, né? Campeão da Libertadores e Mundial 81, do Brasileiro em 80, 82, 83. Da base desses times, em 87, o Flamengo tinha o goleiro reserva Cantarelli, o lateral direito Leandro, o volante Andrade, o meia Zico, simplesmente o maior ídolo da história do time, e mesmo o atacante Nunes estava no elenco, já não estava assim tão mais em alta, mas estava no elenco. Todos esses daí são nomes muito identificados com o clube. Da seleção brasileira que seria campeã da Copa de 94, aquele Flamengo tinha os jovens, zagueiro Aldair, lateral esquerdo Leonardo, lateral direito Jorginho, meiazinho e o atacante Bebeto. E ainda tinha outros nomes em grande fase no elenco, que eram o zagueiro Edinho, ídolo do Fluminense vindo da Udinese, o ponta-direita Renato Portaluppi, na primeira aventura fora do Grêmio, e o goleiro Zé Carlos. E sem brilhar tanto naquele elenco, mas ainda grandes nomes, a gente tinha o atacante Kita, destaque da Inter de Limeira, campeã paulista de 86, e ninguém mais, ninguém menos que Dr. Sócrates, meio histórico do Corinthians. Apesar de contar com esse esquadrão, o Flamengo foi bem irregular no começo do campeonato, aliás, estreou perdendo por 2-0 para o São Paulo no Maracanã. Tudo bem que o São Paulo era o atual campeão, mas perder na estreia nunca é bom, né? Aos poucos o time foi engrenando. Na primeira etapa da primeira fase ainda terminou só em sexto no seu grupo. E na segunda etapa foi, na verdade, o segundo colocado. Só avançou para as semifinais porque o Atlético Mineiro foi campeão no grupo tanto da primeira e da segunda etapa, aí abriu a vaga para o Flamengo avançar. Na outra chave, no grupo B, a gente teve Inter e Cruzeiro, cada um ganhando uma das etapas no grupo, e aí a gente teve nas semifinais Flamengo, Atlético Mineiro e Inter e Cruzeiro. Esse Inter e Cruzeiro quase que foi decidido nos pênaltis. A gente teve 0-0 na ida no Beira-Rio e 0-0 também na volta no tempo normal no Mineirão. E aí, se tivesse 0-0 na prorrogação, a gente teria pênaltis depois. Mas aí, aos 4 minutos da prorrogação, o Inter foi para a final com um gol do Amarildo. E os cruzeirenses lamentam muito nesse jogo um gol anulado, que o juiz deu falta no Tafarel e muito cruzeirense torce o nariz para esse lance. Na outra semifinal a gente teve Flamengo e Atlético Mineiro, dois times que afloraram sua rivalidade nos anos 80, foram vários duelos importantes e por isso essa semifinal de 87 a gente vai deixar para contar um pouquinho melhor mais para frente, mas aí o Flamengo passou do Atlético Mineiro do Tele, que tinha a melhor campanha da primeira fase, então o Flamengo fez a final com o Inter. Na decisão a gente teve 1-1 na ida no Beira-Rio e o Flamengo no Maracanã na volta ganhou por 1-0 gol do Bebeto e assim se sagrou campeão do módulo verde da Copa União. Vamos lembrar o time do Flamengo, a escalação nessa final contra o Inter. O Flamengo foi a campo com Zé Carlos no gol, Jorginho, Leandro, Edinho e Leonardo. No meio, Andrade, Ailton e Zico, depois entrou Flávio, Renato Gaúcho, Bebeto e Zinho. O treinador era o Carlinhos. E agora, indo para o módulo amarelo, o campeão esporte também tinha grandes nomes comandando a equipe. Começa pelo Emerson Leão, ele que foi um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Ele tinha acabado de se aposentar como goleiro em 87 e seu primeiro trabalho como treinador foi no esporte, em parte dessa temporada de 87. Depois o Leão virou um grande treinador, né? Foi campeão brasileiro com o Santos em 2002. O primeiro trabalho dele foi no Sport em 87. Quando ele saiu, foi substituído pelo Jair Pisserni, que também a gente conhece muito bem hoje, né? O Jair Pisserni fez grande trabalho no São Caetano no início dos anos 2000. O Jair Pisserni, ele era um treinador jovem em 87, mas ele já tinha um currículo respeitável, já tinha alguns feitos, como por exemplo, ter conquistado a medalha de prata com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 84. Então já era um treinador respeitável. E dentro de campo, o Sport também tinha um belo time. Vamos lembrar aí alguns destaques daquela equipe. Começa pelo Zico. O Sport de 87 também tinha um Zico dentro de campo, assim como o da Gávea. O Zico do Sport também era o camisa 10 do seu time, camisa 10 de um time rubro-negro, e sempre que pode, o Zico do Sport provoca. Ele disse recentemente que ele é o verdadeiro Zico campeão de 87. Outras peças-chave para o sucesso daquele time, a gente tem que citar o goleiro Flávio, que era a prata da casa, os zagueiros Marco Antônio, ele que foi o autor do gol do título, e também o zagueiro Estevam Soares,
que acabou ficando famoso depois como treinador, o lateral direito Betão, o meia Ribamar e os atacantes Robertinho, Nando e Neco. Esse time do Sport foi muito dominante desde o começo do campeonato. Na primeira etapa foi campeão com tranquilidade do seu grupo, né, jogando contra os times da outra chave, mas campeão do seu grupo. Destaque nessa primeira etapa que o Sport terminou invicto, uma vitória por 4-0 contra a Inter de Limeira. Depois, na segunda etapa, o Sport só perdeu um jogo, que foi contra o Bangu, mas também terminou em primeiro. E com isso, como o Sport foi primeiro, tanto na primeira etapa quanto na segunda etapa, abriu uma vaga para o Bangu nas semifinais, mas o Bangu, que foi o segundo colocado, teve que fazer uma partida de desempate com o Vitória. Na outra chave, por muito pouco, o Guarani não foi campeão das duas etapas também. Ele foi campeão da segunda etapa, fez uma boa campanha. Na primeira etapa, ele terminou empatado em número de pontos com o Atlético Paranaense e fez um jogo de desempate e aí perdeu para o Atlético Paranaense. Então a gente tinha nas semifinais Guarani e Atlético Paranaense e Sport e Bangu. Vale ressaltar, antes de entrar na história das semifinais, o alto nível técnico desse módulo amarelo da Copa União. A gente tinha, porque afinal, como a gente já explicou, o módulo verde não foi exatamente o critério técnico que foi o definidor dos times que participaram. O Clube dos Três convidou as maiores torcidas. Mas a gente tinha, no módulo amarelo, o Guarani, que foi vice-campeão brasileiro de 86, o América do Rio, que foi quarto colocado do Brasileirão de 86, o Bangu, que foi vice-colocado do Brasileirão de 85, e a Inter de Limeira, que foi campeão paulista em 86. Então aí, ó, 4 times que tinham feito muito bonito enfim, nas primeiras divisões entre os grandes do país nos anos anteriores. E vale destacar também que em 88 o Sport, com esse time, né, com boa parte desse time que foi campeão em 87, em 88 o Sport fez um Brasileirão sensacional. Caiu só nas quartas de final para o campeão Bahia, mas foi o time que mais deu trabalho para o Bahia. Você pode ver mais sobre essa campanha do Sport e o título do Bahia em 88 num vídeo que a gente fez sobre esse campeonato. Voltando a 87, antes de falar das semifinais do módulo amarelo, deixa só fazer um parênteses sobre esse grande time que o Guarani tinha, para ter ideia dos craques. O Guarani, sem dúvida, era um dos melhores times do Brasil naquela época. Daquele elenco do Guarani, a gente pode destacar Ricardo Rocha na zaga, Paulo Isidoro de ponta de lança, João Paulo, meio-campista, Evair no ataque. Aí não era um primor técnico, mas é famoso, né? O Adenor Tite, hoje treinador da seleção brasileira, estava nesse elenco do Guarani como volante. E o treinador era Pedro Rocha, que como jogador foi um dos maiores atletas uruguaios de todos os tempos e é ídolo do São Paulo. Isso para ficar em alguns nomes, o Guarani tinha um timaço, mas o Atlético Paranaense vendeu caro a vaga na decisão. A semifinal foi bem equilibrada, foi 0-0 em Curitiba na ida, na volta em Campinas estava 0-0 até o fim e o Guarani passou com um gol do Marco Antônio Boiadeiro, fez um golzinho no fim, só assim que o Guarani avançou para a final. Na outra semifinal, o Sport tinha a vantagem dos empates e perdeu na ida para o Bangu em Moça Bonita, perdeu por 3-2, depois ganhou a volta na Ilha do Retiro por 3-1 e assim se classificou para a final. E quero frisar também que o Bangu também tinha um timaço. O Bangu tinha sido vice-campeão brasileiro em 85, a gente já fez um vídeo contando, né, dessa história. E quando o Bangu foi vice-campeão brasileiro, para muita gente, o maior jogador do brasileiro de 85 foi o ponta Marinho do Bangu. E o Marinho ainda estava no elenco do Bangu em 87. O Marinho ele era convocado para a seleção brasileira naquela época como jogador do Bangu. Então dá para ver que o Bangu também era um time muito forte que estava nesse módulo amarelo, mas quem foi para a final foram o Sport e Guarani. O Bangu era considerado um time muito rico nessa época, tinha o dinheiro do bicheiro Castor de Andrade. O Atlético Paranaense também tinha um time interessante, tanto que vendeu caro a vaga para o Guarani na final, como a gente já falou. Mas sem dúvida os melhores times eram Sport e Guarani no módulo amarelo e fizeram uma grande decisão dentro de campo, mas uma final ficou marcada por uma bizarrice. Nessa final a gente não tinha mais vantagem do Sport de resultados iguais. E nem no saldo de gol a gente teve, o regulamento era meio doido. A gente teve nessa final vitória por 2-0 do Guarani em Campinas na ida, e depois foram 2 gols do Evair nesse jogo, e depois vitória por 3-0 do Sport no jogo de volta. E apesar de ter um saldo de gols melhor, o jogo iria para os pênaltis pelo regulamento. E aí na disputa de pênaltis, quando estava 11-11 essa disputa, estava interminável, os dois times chegaram a um acordo. Falaram, ó, vamos parar de cobrar pênalti?
Isso faz sentido. Os times decidiram dividir aquele título, e isso faz sentido por quê? Porque na prática, como a gente já falou também na parte 1, os times estavam esperando jogar o quadrangular final contra Flamengo e Internacional que vinham do outro módulo. Então eles falaram, pô, a gente vai ficar aqui batendo pênalti até quando, né? Vamos então declarar que os dois são campeões desse módulo e o que importa mesmo é depois do quadrangular final para a gente ver quem que foi o campeão brasileiro. Isso foi o que os times decidiram. Isso foi amplamente noticiado pela imprensa na época, que Sport e Guarani dividiram o título em um acordo. Só que se você for olhar na súmula mesmo, você vai ver que consta que o Guarani abandonou o campo, porque quem ia cobrar o pênalti na hora que acabou ali 11-11 era o Guarani. Então, se você for olhar por esse lado, já teve até decisão aí, jurídica que disse que o Sport ganhou aquele módulo amarelo, sim, então o Sport ganhou o módulo amarelo. Mas depois isso foi comprovado também, tipo, não precisou nem entrar nesse mérito, né? Eles dividiram o título, vamos ficar com o acordo dos dois times, e aí naquele quadrangular final, que Flamengo e Inter não participaram, todos os jogos, né, do Sport e do Guarani contra Flamengo e Inter eram dados WO, os times venciam por WO, e nos jogos entre eles, no jogo da ida, né, o primeiro jogo em Campinas foi 1-1, e aí no jogo de volta o Sport venceu por 1-0, gol do zagueiro Marco Antônio, e esse é o jogo do título do Sport. Vamos lembrar da escalação do Sport nesse dia. O Sport foi a campo com goleiro Flávio, Betão, Estevão Soares, Marco Antônio e Zé Carlos Macaé, Rogério, Ribamar, depois entrou Augusto e Zico. No ataque, Robertinho, Nando e Neca, e o treinador era o Jair Pisserno. Vamos eleger os craques dos dois módulos, é uma tarefa bem complicada. No módulo verde, por exemplo, só o campeão Flamengo tinha essa constelação de craques que a gente já falou, Leandro, Zico, Bebeto, entre tantos outros. Para facilitar o nosso trabalho, a gente vai seguir a linha da Placar, que é sempre uma boa referência, a revista Placar, a tradicional Bola de Ouro, aquela premiação que eles dão todos os anos do Brasileirão, eles assistem todos os jogos, dão notas para os jogadores, e aí depois tiram uma média, né? Uma forma muito confiável de saber quem foi bem, né? Quem foi regular durante o campeonato e teve as atuações mais destacadas. Nesse ano, quem ganhou, considerando só os jogos do módulo verde, né, que a Placar considerou, foi o Renato Portaluppi, que ainda não era Renato Gaúcho, ele foi virar Renato Gaúcho justamente daí em diante, porque ele estava saindo do Grêmio, ele foi revelado no Grêmio, e entre 82 e 87 fez tudo que era possível no tricolor gaúcho, foi campeão da Libertadores, campeão do mundo, bicampeão gaúcho, e aí 87 era a primeira aventura do Renato fora do Rio Grande do Sul, chegou no Flamengo e não decepcionou. Foi um grande destaque decisivo em várias partidas, a gente vai mostrar depois a semifinal contra o Atlético Mineiro, por exemplo. Então é muito justo, o Renato Gaúcho depois ele seguiu por outros times, né? Foi ídolo de outros times, foi bem pelo Botafogo, pelo Fluminense, pelo Cruzeiro, quase jogou no São Paulo, chegou a se apresentar e não jogou. Um dia a gente conta essa história que é bem curiosa. Então ele foi o craque daquele Brasileirão, considerando o módulo verde. Considerando o módulo amarelo, a gente vai eleger o Zico do Sport, que realmente jogou muito naquele ano e tem suas razões para ter a marra que tem, falar que é o verdadeiro Zico. E ele, inclusive, na entrevista recente que ele deu para a Globo, perguntaram, né, se o Zico dele era homenagem a outro Zico. Poderia ser, né? O outro Zico estava em evidência, mas ele disse que não, que o apelido dele foi um tio que deu, que não tem nada a ver com outro Zico. Ele é o Zico original. Verdade seja dita que a quantidade de gols dos artilheiros de 1987 foi baixa, mas a gente vai falar agora uma lista de nomes aí que mostra como o futebol brasileiro estava muito bem servido naquela época de atacantes, né, de fazedores de gols, apesar de na Copa União não terem feito tantos gols assim. Também não foram tantos jogos no campeonato, mas ainda assim daria para fazer um pouquinho mais. O artilheiro do módulo verde foi o Miller do São Paulo com 10 gols. Aí atrás dele, com 7 gols, a gente teve 5 jogadores. 2 de Minas, né? O Renato Pé Murcho, pelo Atlético Mineiro. Renato Pé Murcho gosta de ser chamado de Renato Morungaba, não gosta de ser apelido de Pé Murcho. O Cláudio Adão, pelo Cruzeiro. Aí 2 do Rio Grande do Sul. O Cuca, Alex Stival, pelo Grêmio. O Amarildo, pelo Inter. E aí também com 7 gols a gente teve o jovem Romário pelo Vasco da Gama, e aí a gente coloca uma foto dele ao lado do jovem Bebeto, do Flamengo, que aí o Bebeto já veio atrás na tabela de artilheiros, ele fez 6 gols. A gente coloca os dois juntos, né, jogando por rivais naquela época bem jovens. 7 anos depois, na Copa de 94, eles seriam o ataque da seleção brasileira. E também fez 6 gols, tá,
tabela de artilheiros, o Roberto Dinamite pelo Vasco. E isso no módulo verde. No módulo amarelo, o artilheiro foi o Evair do Guarani, com 9 gols. O Evair vale destacar que ele já tinha sido vice-artilheiro do Brasileirão do ano anterior, também jogando pelo Guarani, com 24 gols. Em 86 ele só fez menos gols que o Careca que em 87, né, a essa altura, ele já tinha ido para o Napoli. Por isso que ele não jogou a Copa União pelo São Paulo e por isso que ele não está nessa tabela de artilheiros, senão muito provavelmente ele estaria também. Teve final de Brasileirão, teve confronto na Libertadores, com muita polêmica. A cada jogo, principalmente nessa década de 80, Atlético Mineiro e Flamengo iam aumentando a sua rivalidade e esse confronto mata-mata na semifinal de 1987 foi mais um capítulo dessa história. O Galo chegou como favorito nesse ano, o Atlético era o único time que ainda estava invicto na Copa União, foram 15 jogos na primeira fase e o Atlético não perdeu, liderou com tranquilidade, era o Atlético Mineiro do Tele Santana, liderou com tranquilidade o grupo que era o mesmo grupo do Flamengo, tanto na primeira quanto na segunda etapa. Então, quando os dois se enfrentaram, o Atlético era favorito, mas foi perder justamente quando não podia. No jogo de ida do confronto no Maracanã, o Flamengo ganhou por 1-0, gol do Bebeto no segundo tempo. E aí, então, o Atlético perdeu a sua vantagem, né? O Atlético tinha vantagem de 2 empates nesse confronto, mas ainda estava vivo e a torcida do Atlético prometeu lotar o Mineirão na volta, fazer um caldeirão. A torcida do Atlético promete uma festa inesquecível e manda um recado, diz que o que a torcida do Flamengo fez no Maracanã no último domingo vai parecer brincadeira perto do que a torcida do Atlético vai fazer essa noite aqui no Mineirão para esse jogo de decisão de Atlético e Flamengo. E assim foi, a torcida atleticana lotou o Mineirão, só que o jogo começou muito mal para eles. O Flamengo abriu logo 2-0, gols do Zico e do Bebeto. Mas o Galo não desistiu, continuou lutando e chegou ao empate. Gols do Chiquinho e do Sérgio Araújo. E aí com esse 2-2, com mais um gol, o Atlético Mineiro passaria de fase e iria para a final. E o Atlético foi para cima. O Zico jogou no sacrifício esse dia, ele estava vindo de contusão, ele não conseguiu aguentar o jogo inteiro. Quando ele saiu de campo, olha como ele estava nervoso com o time e estava preocupado com a situação. O que você acha que o Flamengo deve fazer, Zico, para segurar esse resultado e chegar às finais? Que tá perdendo gol demais, agora tá sofrendo. Não te agrada a atuação do Flamengo? Podia ter definido o jogo, não definiu, agora é sufoco. E realmente o Flamengo passou um sufoco, o Atlético Mineiro foi para cima, mas aí numa bola perdida no meio de campo, o Renato Gaúcho conseguiu aproveitar lá um contra-ataque flamenguista e o Renato Gaúcho fez então o gol da vitória do Flamengo no Mineirão. Então foi 1-0 Flamengo no confronto de ida no Maracanã, 3-2 na volta no Mineirão. O Atlético do Tele nesse ano, um grande time, ficou pelo caminho e o Flamengo que avançou para a final da Copa União, do módulo verde da Copa União. Considerando os times que geravam mais expectativa naquele campeonato, a gente vai eleger o Vasco, a grande decepção. O Vasco tinha sido campeão carioca no primeiro semestre daquele ano, justamente em cima do Flamengo, que seria o campeão do módulo verde da Copa União. Para ter uma ideia da força do Vasco, o ataque era simplesmente Romário e Roberto Dinamite. Então foi decepcionante, o Vasco terminou só na 10ª colocação entre 16 times do módulo verde, uma campanha muito frustrante, mas esse ano foi um ponto baixo num período bem glorioso da história vascaína, que foi esse final dos anos 80. O Vasco foi bicampeão carioca em 87 e 88 e depois foi campeão brasileiro em 89, já com o ataque formado por Sorato e Bebeto, né? O Bebeto que estava no Flamengo em 87 já estava no Vasco em 89, mas nessa Copa União de 87 especificamente, esse time vitorioso do Vasco no fim dos anos 80 foi muito mal, foi só o 10º de 16 times. É bem complicado eleger zebra nesse ano. O módulo verde, por exemplo, da Copa União só tinha camisa gigante. E acabou que os times de maior investimento realmente ficaram na frente, não dá para apontar uma zebra no módulo verde. No módulo amarelo também, os times que chegaram nas semifinais não foi nenhuma surpresa. O Sport era bivice pernambucano, mas media forças com o Santa Cruz muito forte naquela época também. E depois o Sport fez uma bela campanha em 88, que a gente já mencionou, era um time forte. O Guarani, a gente já falou várias vezes, o Guarani
vinha do vice-brasileiro de 86, era esperado que o Guarani fosse muito bem no módulo amarelo. O Bangu também ainda tinha jogadores do time que foi vice-brasileiro de 85. E o Atlético Paranaense também, ele tinha sido vice-paranaense nesse ano de 87, mas seria campeão paranaense no ano seguinte, 88, com o jovem Adilson Batista no elenco, aliás. O Atlético também tinha um time forte nesse final dos anos 80. Então, nesse caso, a gente vai comentar sobre as outras divisões, né? Outros campeões nacionais daquele ano que pouca gente lembra. A CBF, além de organizar esse módulo amarelo que teve o Sport como campeão, também organizou 2 torneios regionalizados, que aí depende o ponto de vista, né? Se a gente considerar que o módulo amarelo era a primeira divisão do brasileiro, aí esses 2 torneios que a CBF organizou regionalizados seriam o equivalente à segunda divisão. Se a gente considerar que o Sport nesse ano foi campeão da segunda divisão e que o Flamengo foi campeão da primeira, aí esses torneios que a gente vai falar seriam a terceira divisão. Depende do ponto de vista, mas foram organizados também pela CBF. Nessa bagunça que foi 87, foram 2 campeões, né? Eram regionalizados. Vamos falar sobre eles. O módulo azul teve o Americano de Campos, dos Goitacazes, como campeão e o Uberlândia como vice. No módulo branco, o Operário de Campo Grande ficou com o título e o Paysandu foi vice. Uma curiosidade é que cada módulo tinha um nome de dirigente na realidade. É que não pegaram esses nomes e hoje conhecemos mais pelas cores dos módulos. O módulo verde, vencido pelo Flamengo, era o Troféu João Avelange, em homenagem ao ex-presidente da CBD e da FIFA, João Avelange. Não pode confundir com a Copa João Avelange de 2000, mas chamava João Avelange também. O módulo amarelo, vencido pelo Sport, tinha o nome de Troféu Roberto Gomes de Pedrosa, em homenagem ao ex-dirigente da Federação Paulista, que também deu nome aos alguns campeonatos brasileiros pré-1971, a gente não pode confundir, mas o módulo amarelo vencido pelo Sport, na verdade, chamava Taça Roberto Gomes de Pedrosa. O módulo azul, vencido pelo Americano, era o Troféu Heleno Nunes, em homenagem ao último presidente da CBD antes da entidade mudar de nome para a CBF, e o módulo branco, vencido pelo Operário de Campo Grande, era o Troféu Rubem Moreira, em homenagem a um ex-dirigente da Federação Pernambucana. Bom, a gente elegeu o Vasco como decepção do campeonato, mas a gente explicou, existia uma grande expectativa em cima do Vasco, que tinha sido campeão carioca, tinha um grande ataque, e o Vasco não foi tão bem. Mas a gente teve times grandes que foram pior ainda que o Vasco, só que no caso, esses times grandes, pouca gente esperava grande coisa deles em 87, no módulo verde, porque eles já vinham mal nos outros campeonatos. A gente está falando do Corinthians e do Santos. Os dois foram lanterna e vice-lanterna, né? O Corinthians foi o lanterna, o 16º de 16 times do módulo verde, e o Santos foi o vice-lanterna. Os dois dos 15 jogos da primeira fase venceram só 2, cada um venceu 2 jogos. A diferença é que o Santos empatou 7 jogos, enquanto o Corinthians empatou 6. Campanhas parecidas, então. Nessa campanha desastrosa, o Santos foi comandado numa parte pelo Candinho, e depois pelo Geninho. Geninho que tinha um bigode na época, a gente resgatou uma foto dele daquela época. Já o Corinthians foi treinado numa parte pelo Jorge Vieira e depois pelo Chico Formiga. Os dois times foram muito mal no campeonato, uma temporada para esquecer. Símbolo de como foram fracas as campanhas pífias, foram goleadas que os times sofreram. O Corinthians, por exemplo, levou um 4-1 do Vasco da Gama e o Santos perdeu de 5-1 do Atlético Mineiro. Já no módulo amarelo, a gente tem que fazer uma observação que, inclusive, faltou fazer melhor ao longo desses vídeos, né? Ainda dá tempo. Na parte 1 e na parte 2, em alguns momentos eu falo do América do Rio, que foi semifinalista do Brasileirão de 86, como um exemplo de como o nível do módulo amarelo de 87 era bom, né? Um exemplo de um time com alto nível técnico no módulo amarelo. Só que, na verdade, o América do Rio não entrou em campo. O América do Rio estava na tabela, tá lá na classificação, tudo mais, mas ele não entrou em campo, ele protestou. O América, por não ter sido convidado a jogar o módulo verde, não entrar no Clube dos 13, o protesto do América foi fazer WO nos jogos do módulo amarelo. Então o time não entrou em campo e, sem entrar em campo, fez 0 pontos. Só que é isso, caso o América fez 0 pontos, foi lanterna absoluto, mas é porque deu WO em todos os seus jogos, em protesto por não ter sido convidado para a Copa União, né? Módulo verde da Copa União, que foi organizado pelo Clube dos 13. E agora, como pior desempenho esportivo no módulo amarelo, né? O saco de pancadas, o time que
foi pior dentro de campo. A gente tem o CSA, que em 14 jogos que disputou 14 porque não jogou contra o América do Rio, nos 14 jogos ganhou só 2 e empatou 4. Se eu falar errado... Não, mas é isso mesmo, fez 8 pontos na pontuação da época, que se eu falasse errado o Ravi me corrigir aqui depois, numa tardinha, mas é isso, o CSA que foi muito mal dentro de campo. Dos 16 times do módulo amarelo, mas só 15 entraram em campo, o América deu WOs. Contando os dois módulos, tanto o módulo verde quanto o módulo amarelo, a maior goleada registrada foi esse 5-1 do Atlético Mineiro no Santos, que a gente já comentou. Nesse dia foram 3 gols do Marquinhos, 1 gol do Batista e 1 do Paulo Roberto para o Galo. O goleiro do Santos era o Rodolfo Rodrigues. O Rodolfo Rodrigues chegou até nesse jogo a defender um pênalti que o Chiquinho perdeu, mas aí no rebote o Marquinhos fez o gol. Era um dia que nada estava dando certo para o Santos mesmo. Vale destacar aí como outras goleadas desse campeonato. No módulo verde a gente teve 4-0 do Inter no Santa Cruz e 4-0 do Grêmio no Goiás. Esse 4-0 do Grêmio no Goiás foi um dia que o Cuca, Alex Stivel, atacante do Grêmio na época, fez os 4 gols. Então, acho que o maior dia da carreira do Cuca, né? 4 gols numa partida. E aí no módulo amarelo a gente teve também 2 4-0, um do Sport na Inter de Limeira e da Portuguesa no CSA. Essas foram as grandes goleadas da Copa União. É isso, gente. Mais um programa gravado diretamente da quarentena. No momento que eu gravo esse programa, em maio de 2020, o futebol ainda não voltou, a gente ainda está vivendo a crise do coronavírus, o Brasileirão não voltou, mas aquele Brasileirão já voltou. Como eu disse lá na parte 1, né, no primeiro vídeo desse programa de 87, agora a gente fecha um ciclo, porque desde que começou aquele Brasileirão a gente quis falar de um título de cada time que já foi campeão brasileiro, e a gente chegou a isso, foram 16 vídeos, 16 campeões diferentes, e agora o 17º, essa questão de 87, que alguns consideram que é o Flamengo campeão, outros consideram que é o Sport, aí seria um campeão inédito na nossa linha do tempo, ou tem outros que consideram que são os dois. Agora que a gente fechou esse ciclo, fez esse programa tão pedido e que exigiu toda essa extensão, 2 programas, porque realmente só a polêmica tinha que ser uma coisa mais aprofundada. Agora a gente vai, então, começar a repetir campeões, mas falando de novas edições do Brasileirão, e a gente quer ouvir vocês, saber qual o campeonato que você quer, então, que dá uma olhada lá os que a gente já falou, e qual que você quer que a gente aborde daqui em diante. Vamos ter muito aquele Brasileirão ainda. E é isso, e comenta também sobre o 87, agora a parte dentro de campo, não ficar tanto nessa questão, campeão é tal, ou campeão é Flamengo, ou campeão é Sport, mas vamos falar sobre os jogos que a gente teve, sobre os craques que estavam em campo, porque deu para mostrar como a bagunça era fora de campo, mas dentro de campo o futebol brasileiro vivia um período muito bom, né, bem servido, como eu falei antes. E é isso, gente. Para finalizar, as recomendações são muito importantes nessa época. Quem puder, não é todo mundo que pode, mas quem puder, vamos cumprir a quarentena, ficar em casa, colaborar, ouvir todas as recomendações das autoridades de saúde, vamos seguir isso à risca, porque, enfim, é um período muito difícil, em toda essa situação, a gente está vendo o número de mortes crescer de um jeito assustador, lamentável, mas vamos tentar, depende da gente tentar estancar isso, pelo menos sair disso com um número menor de vítimas e, enfim, o quanto antes, né? O quanto mais a gente se esforçar agora, mais cedo a gente vai sair dessa. Depende em muita parte, não é só da gente que depende, mas grande parte depende da gente, vamos fazer a nossa parte. Beleza? É isso, gente, até a próxima, um forte abraço.